Olá, meus amigos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. O intuito de estarmos aqui é sempre compartilhar da palavra de Deus para você, para sua família e para todos aqueles que estão à sua volta. Eu quero crer que você esteja muito bem, mas se você não estiver, eu quero crer que após essa mensagem, após essa palavra, as coisas vão começar a ir para o seu devido lugar. Não está na eloquência da minha fala, eu não tenho conhecimento, eu não tenho linguajar para tal coisa, mas está no poder da palavra. E eu creio que a palavra, assim como Deus disse haja luz e houve luz, assim como Deus disse o haja e as coisas começaram a acontecer, assim será também na sua vida. O texto de hoje que eu quero compartilhar com você é um texto muito conhecido, que é a chamada de Gideão, está no livro de Juízes, no capítulo 6. Mas eu quero falar em especial o versículo 14. Claro que vamos estar falando sobre todo o contexto inicial do introdutório, mas eu quero deixar o versículo base é Juízes 6,14, que diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É uma palavra aqui de ânimo, de força. Deus animando ali a projeção, a caminhada, o projeto, a libertação ali através da vida de Gideão. Você vai ver que o livro de Juízes, ele fala muito sobre desobediência, né? Devido ao povo desobedecer, o povo era levado a ser escravo, a sofrer. E literalmente o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui é sobre desobediência. No texto aqui, desobedeceu a Deus, e aí os inimigos, eles vinham e conseguiam ter muito mais força, muito mais volume de força, mesmo sendo contra uma nação escolhida por Deus para vencer. Por mais que você tenha o chamado, por mais que você tenha o conhecimento, enfim, tantas coisas que você possa ter como atributo, como coisas positivas, se você não obedecer, possivelmente você fracassará. Você vai ver que o homem mais forte que teve na terra, chamado Gideão, né, de força física, ele não tinha dificuldade de arrancar portões, ele não tinha dificuldade de com um esqueleto de jumenta ele matar 1000 homens, ele não tinha dificuldade. Mas aí Deus tem um segredo com ele, Deus tem uma conversa íntima, tem um particular com ele. E ali ele começa a brincar com aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele é um nazireu, ele é separado, ele não poderia beber vinho, ele não poderia encostar em nada que estava morto, ele não poderia contar sobre a questão da trança, enfim, tantas coisas ali que ele não poderia de maneira alguma negociar. E quando ele está ali ao colo de Dalila, você vai ver que ele começa a brincar. Tinha uma capacidade incrível, mas ele começa a brincar com essa capacidade. E o interessante é que quando ele revela o seu segredo, então ele já quebra os princípios, ele desobedece. E quando ele desobedece, ele vai ter seus olhos furados, vai ser preso, vai ter seus olhos furados, vai virar um deboche, vai rodar moinho, enfim, até ele se arrepender e Deus ali dá a vitória no final da sua história, onde vai dizer que ele teve mais êxito, mais inimigos morreram na sua mão com sua morte do que em toda a sua jornada de vida. Enfim, você vai ver que por causa da desobediência, Adão e Eva são expulsos do jardim. E você vai ver que isso vai dar base para muitas coisas. Um exemplo, para quem quer ter longevidade, quer viver muito, a Bíblia diz o quê? Obedeça, né? Honre seu pai e sua mãe. O honrar, obedecer, escutar, enfim, vai estar dentro de uma cultura, depende da cultura que você está, mas vai ter a ver com isso, honrar o pai e a mãe. E quando você desobedece esse mandamento, esse princípio bíblico, há uma possibilidade muito grande de você não dar certo, né? Nós temos visto muita a morte de muitos jovens precoce por causa de desobediência. Com toda certeza o pai ou a mãe dão um direcionamento para não fazer, e aí acha que já vive muito, quer fazer do seu jeito, e às vezes o seu jeito é um caminho de ida sem volta. E aqui o povo desobedecia, virava escravo. Aqui vai dizer que ficou 7 anos como escravo, ao ponto deles ter que fazer buraco em montanhas, chamado de caverna, para se esconder dos seus inimigos, porque todas as vezes que eles plantavam algo, seus inimigos vinham, pegavam a colheita e
fazia mal a muitos deles, enfim, virou algo tenebroso na vida deles. E quando você vai ver o chamado de Gideão, só que a Bíblia diz assim, a partir do versículo 2, se eu não me engano, Juízes 6, todo o contexto é no capítulo 6, o todo, tá? Depois você dá uma lida para a gente ganhar tempo aqui. Vai dizer que o povo, por desobedecer, ficou preso, ficou em cativo, ficou escravo durante 7 anos, mas o povo começou a clamar ao Senhor e começou a se arrepender. Entenda bem que se arrepender não é uma palavra somente. Eu vou falar que me arrependo e isso vale. Se arrepender vai fazer em você vai produzir obras e feitos dignos de arrependimento. Se eu estou indo numa direção e eu falo que eu me arrependo, mas eu continuo andando naquela direção, eu não me arrependi. Então quando eu falo que eu me arrependo de estar indo naquela direção, eu tenho que dar meia volta e voltar. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não me arrependi. Eu me arrependo de ter enganado as pessoas e continuo enganando, só liberei uma palavra, eu só falei que eu me arrependo e isso já está válido. Não, de fato eu preciso fazer coisas totalmente diferentes para validar isso que de fato eu me arrependi. Eu vou produzir obras e feitos dignos daquilo que eu estou falando, que realmente eu me arrependi. É a mesma coisa eu falar que eu perdoo alguém, mas continuo com raiva ou um ódio mortal de alguém. Então esse perdão, esse arrependimento não foi válido, foi só palavra. É a mesma coisa eu falar que eu amo alguém, só da boca para fora eu não produzo nada que seja visto, ou seja, um testemunho daquilo que eu estou falando. Então quando eu falo que eu me arrependo, eu tenho que começar a produzir coisas de arrependimento, que de fato eu não quero viver mais aquilo, eu não quero fazer mais aquilo, ok? E aí aqui agora o povo começa a clamar ao Senhor. E aí começa a clamar ao Senhor porque eles se arrependeram de desobedecer. E aí Deus manda um profeta para dar um anúncio: olha, vai ter restauração, as coisas vão acontecer novamente, as coisas vão começar a andar, porém vai ter um processo, agora tem os passos a ser dado. E nesse momento Gideão ele está malhando o trigo, ele está peneirando o trigo em um lugar que não era propício para aquilo. Ele está coando ali o trigo ali, banando o trigo em um lugar que era de se fazer vinho. Era um lugar de amassar uva e fazer vinho. Por que ele está fazendo isso? Porque não era época de vinho, não era época de uva para produzir o vinho. Então os inimigos jamais procurariam ele naquele setor. Provavelmente ele pegou ali o seu trigo e foi para um lugar que não era a época. Então aonde os inimigos iriam procurar? Aonde ele poderia estar banando ou coando ali, ou peneirando de alguma forma o trigo, ali de alguma forma colhendo ali o trigo. E quando vão lá e não acham, não vai saber para onde está, porque jamais vão pensar que ele foi para um lugar totalmente fora da época, né, daquela tirada. E ali ele está malhando e o anjo do Senhor aparece. E quando aparece para ele, vai dizer para ele assim que através dele haveria uma grande possibilidade de restaurar a nação. Enfim, aquela conversa que a gente se coloca como covarde muitas das vezes. Aquela conversa que para mudar sua casa não tem que mudar às vezes quem está lá, tem que começar mudando você. Que às vezes para mudar, para você ver uma melhoria, tem que mudar a igreja. Não, tem que mudar às vezes, quem tem que mudar somos nós. Se começar por nós, a coisa vai criando uma proporção muito grande. Primeiro precisa começar em você. O propósito é começar em você. Para a nação ser bendita, você precisa ser bendito. Para a sua família ser abençoada, precisa começar em você. Porque Abraão vai ser o prepulsor disso e a Bíblia diz, serão benditas todas as famílias a partir de você. Você será uma bênção e a partir de você todas as outras serão uma bênção. Então precisa a partir de você. Eu quero que meus filhos sejam uma bênção. Precisa a partir de você. Eu quero que a minha esposa ou a mulher fale, eu quero que meu esposo seja uma bênção. Tem que partir de você. Eu quero que a minha igreja seja uma bênção, porque a gente está falando de igreja local, né? Ali a 4 paredes, aquele agrupamento de pessoas. Precisa começar por você. Porque às vezes você também é uma pessoa muito difícil. E pessoas difíceis complica as coisas cada vez mais quando a pessoa não tem flexibilidade, não consegue compreender algumas coisas. Paulo fala isso: se você é forte, você tem entendimento, seja flexível com quem não tem, seja mais maleável, enfim, tá? Enfim. E aí você vai ver que o anjo aparece e fala para ele: eu vou
restaurar a nação. E aí olha o que Gideão fala: Senhor, a gente escutamos dos nossos pais, os patriarcas, que o Senhor restaurou, que o Senhor fez, e olha como é que a gente está. Olha o questionamento dele: o povo desobedece, virou escravo dos seus próprios feitos, e está questionando Deus, né? Está questionando ali Deus por deixar eles passarem por isso. A Bíblia fala do que se queixa o homem se não é dos seus próprios pecados. Nós às vezes colhemos aquilo que plantamos. Então às vezes o momento está ruim. É claro que às vezes o momento está difícil e é uma fase, ok, mas tem vezes que o momento está ruim porque você está produzindo isso. Se você é uma pessoa fofoqueira, e aí você está falando, porque estão falando de mim na rua, estão falando de você na rua porque você se posicionou como um fofoqueiro. Porque eu sou um intriguento, eu sou aquele tipo de pessoa que não leva o desaforo para casa. Então você vai ser falado na rua como aquele que sempre está trazendo algum tipo de tumulto. Então nós somos reféns das nossas próprias palavras. Então tem muitas vezes que o nosso comportamento é terrível, a nossa forma é terrível, nós pesamos o ambiente, onde você trabalha, onde você estuda, e às vezes a gente quer culpar Deus. Ó Senhor, olha o que nós estamos passando, olha por que eu estou passando isso. Está passando isso porque você é uma pessoa que talvez não tenha a sabedoria do céu, você está produzindo isso, e automaticamente, se você está plantando, você vai colher. Então, existem algumas coisas que a gente só precisa rever em nós. E aí ele está questionando Deus, a gente escutamos falar sobre a história dos nossos patriarcas, e olha a gente aqui e tal. Aí Deus fala para ele assim: olha, beleza, então vamos começar a obra apontando para você. Aí olha o que a gente fala. Gideão vai falar o que a gente fala. Porque eu sou menor. Porque eu sou menor da casa, eu sou menor da tribo, a minha tribo é menor, e começa a botar aquele monte de defeito. Não faz, né? Eu não faço porque eu não tenho condições, eu não estudei, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo, é longe, eu não tenho carro, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, né? E vai botando aquele monte de desculpa. E é o hábito, né? A gente colocar um monte de desculpa. E aí Deus direciona ele: queridão, vai na tua força. Eu não já falei que eu sou contigo? Eu sou contigo. E aí Gideão vai pedir alguns sinais. Eu lembro que o primeiro sinal que ele pede, ele bota lá um alimento sobre uma pedra e quer que aquilo seja consumado. Enfim, isso vai acontecer. E qual é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo que Deus pede a Gideão é que ele derrube o altar que está lá na casa dele, que está lá na frente da casa dele. Um altar, um obelisco de Baal. Ele fala: quebra e queima. E agora? Como é que faz isso? Eu sei que Gideão vai à noite e vai fazer isso. Enfim, as pessoas da cidade vão fazer de tudo para ir lá para tentar matá-lo. E essa atitude dele é uma forma até do pai dele ver as coisas diferentes, porque quando eles vão para matar Gideão, o pai dele, que é um servo ali de Baal, que crê no feito de Baal, ele diz: mas se Baal é tão forte, por que Baal não se defendeu? Já colocou ali na cabeça do pai ali, tipo, se Baal é isso tudo que as pessoas estão falando, por que Baal deixou meu filho fazer isso? Então já foi um start, né? Mesmo start que Paulo recebeu de Estevão, né? Estevão está sendo apedrejado, se posicionando, e aí Paulo sai dali revoltado, que era um caça-crente. Nesse querer caça-crente que ele vai encontrar com Deus. Enfim, e ali ele derruba ali a imagem, né, daquele ídolo. A primeira coisa que Deus pede para Gideão é para derrubar os altares dos ídolos. É tirar de dentro de casa aquilo que não é de Deus. É de tirar do ambiente que ele está aquilo que não é de Deus. E às vezes, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus trazendo as coisas que não é de Deus para dentro de casa. Isso muitas das vezes quer levar até para dentro da igreja. Mas eu estou falando da casa. Então a primeira coisa que Deus pede para ele é: tire o altar de frente da casa. Arranque ele, queime, quebre ele. Não pode. O primeiro passo você precisa fazer de forma muito seletiva uma observação, uma qualificação e arrancar de dentro da sua casa aquilo que não glorifica a Deus.
aquilo que é coisa lá de fora, aquilo que é coisa do mundo, coisas que não são permitidas por Deus. Às vezes questionamos tanto a idolatria que você acha que a idolatria é só ajoelhar e adorar. Às vezes nós temos coisas em casa que virou uma idolatria, virou algo que não pode ser removível, algo que não pode ser mexido, virou algo que se tocar tem problemas. Nós temos culturas, liturgias. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas de liderança, eu falei, nós viemos com o costume do chinelo virado, a gente quase, né, dava um treco quando via um chinelo virado, que a mãe vai morrer e tal, uma cultura lá de fora, e aquela cultura, ela ramificou. Olha quantas gerações passou e muitas pessoas ainda têm essa cultura. E às vezes a cultura do seu pai, por que Deus manda Abraão sair da casa do seu pai? Porque o pai dele é construtor, é artesão de imagens. E provavelmente a herança de Abraão pelo seu pai seria dar continuidade a isso. Então tem coisas que a gente precisa arrancar. Então o primeiro ponto que Deus está falando, olha, vai acontecer uma libertação muito grande aí na nação, aí no meio que vocês estão. Porém, o primeiro passo é arranque daí essas idolatrias, essas estátuas, esses ídolos, arranque daí. E aí Gideão vai fazer. E aí Gideão vai começar a ir para uma nova etapa. Deus agora vai chamar Gideão para libertar o povo. Já libertou a casa? Agora vamos libertar o povo. E aí Deus fala para Gideão juntar o povo que estava ali. São 32 mil homens prontos para a batalha. E quando aqueles homens já estão prontos para a batalha, Gideão olha, e eu acredito, irmãos, que é muito mais do que 140 mil midianitas que eles iam lutar contra. Então 32 para 150 é uma diferença ainda muito grande, né? Já é complicado. 32 mil para 150, 140 mil já é complicado. Porém Deus olha para Gideão e fala, Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Eu não vou me alongar para o vídeo não ficar muito grande. Mas ele fala para Gideão, tem muita gente aí. E gente que não está no propósito acaba atrapalhando a jornada, a trajetória. Manda os medrosos, que aí é sentido de covarde. Manda eles embora. Não é aquele medroso que faz com medo, é aquele que nem quer fazer. É os covardes. Manda eles embora. E eles vão embora. Não serve para estar na frente da batalha. Não quer dizer que eles não vão desfrutar. Porque quando Gideão trouxer a vitória para a nação, ali para o povo dele, os que não serviram vão desfrutar. Eles não servem. Entenda isso, líder. Ele não serve para ir para essa batalha. Mas ele vai desfrutar. Ele faz parte. Ele faz parte desse grupo, ele faz parte da nação, ele faz parte desse povo. Ele é uma bênção, mas não serve para ir para essa batalha. Então, se não serve para ele ir para a batalha, não adianta ter volume. Porque quem não serve para ir para batalhas específicas, ele ainda atrapalha quem está preparado e quem pode. Porque alguém que é covarde, ele vai botar medo nos demais. Você às vezes está super animado para fazer alguma coisa, e aí você vai conversar com alguém que não tem menor proporção daquilo, é alguém que desanimado mesmo. Aí você vai conversar com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você começa a projetar um monte de coisa e vai falar, rapaz, isso aí não dá certo não, isso aí aqui não funciona, isso aí não, olha, isso aí já tentamos, isso não vai funcionar. Você estava cheio de gás para fazer algo que poderia dar muito certo, mas porque você ouviu alguém que não está na mesma direção, você vai ficar desanimado. É a mesma coisa quando você chama alguém para ir fazer alguma coisa, você chama uma pessoa errada e fala, vamos lá, sei lá, vou falar da igreja, vamos lá fazer uma visita, vou falar do circular aí, do social, vamos lá jogar uma bola. E você escolheu alguém que não quer aquilo, não tem vocação para aquilo, nem gosta daquilo, ele vai desanimar. Ele vai falar para você, vai chover, não, lá vai se machucar, é melhor a gente nem ir, vamos fazer outra coisa, tal. E você que estava super animado para fazer aquilo, não vai fazer, porque você convidou alguém para ir com você em uma jornada que ele não poderia estar. Ponto 1. Um dos medrosos embora. E de forma surpreendente vai muita gente embora. Vai muita gente embora. 10 mil,
cabeça vai embora numa lambada só. Ou até mais. E ainda ficou muita gente. Deus fala que ficou muita gente. E quando fica muita gente assim, Deus manda eles ir beberem água. E olha o que ele diz. Bota aí para ir beber água. E quando chegar lá no rio, você olha, aquele que bebe a água, olhando, assim, né, bebe a água focado na frente. Está bebendo a água ali, mas focado ali na frente, ainda com a espada na mão, bebendo água assim, por qualquer momento pode chegar alguém e tal. Esses ficam. Agora, aqueles que bebem água, que já largou a espada, já não está nem bebendo água, já está mergulhando dentro do rio, esses voltam. E nessa leva, talvez da primeira leva para a segunda eu possa ter errado algum número, mas o sentido você está entendendo. E nessa segunda leva só vão ficar 300. Se 32 mil para 140, 150 mil a 170 já está difícil, imagina 300. Imagina 300. Só que para essa seleção, para essa finalidade, Gideão pede sinais. E Deus dá os sinais que é para ser feito. Deus confirma quando Ele está contigo para você executar isso. E quando Ele confirma, Ele te garante. Mesmo assim, Gideão está com medo. Agora imagina com 300 pessoas. E aí quando eles estão se preparando para ir para uma batalha, para mim já finalizar aqui, Gideão está escondido, indo em direção ao arraial dos inimigos, para ver, né, alguma possibilidade de estratégia, alguma coisa. E aí quando ele está chegando lá, um dos inimigos dormiu, acordou e teve um sonho. Enquanto dormia ele teve um sonho e vai contar para os amigos. E Gideão está escondido perto, e quando ele está contando para os amigos, ele está contando assim, o que o inimigo está contando? Rapaz, eu tive um sonho. E que sonho doido. Eu sonhei que Gideão descia essas colinas com um grupo de pessoas muito grande e ele arrebentava todo mundo. Ele tinha vitória, ele conquistava isso aqui e aquilo trouxe medo para o soldado inimigo. Olha o que Deus produziu ali para ele ouvir. Além de Deus já dizer que é com ele, o inimigo sonhou que Gideão estava vencendo e fez Gideão ouvir o sonho do inimigo. E aí Gideão vai separar o grupo e vai descer realmente a montanha, divide o grupo de 300 em 3 grupos de 100 e a Bíblia fala que eles não usaram espada, eles usaram cântaros e chofar ali, usaram instrumentos de música e descer a colina adorando. E a adoração trouxe uma confusão tão grande entre os inimigos que eles mesmos lutaram entre si. A adoração, ela confunde. É por isso que quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver desabando, quando você estiver sem força, desanimado, você já não tiver esperança, ou você está muito cansado das batalhas, adore. Adore o Senhor. Você não precisa adorar para as pessoas verem, você não precisa adorar somente quando você vai no culto, você não precisa adorar a Deus quando fizer uma liturgia de culto ali, não, irmão, você adora o Senhor, às vezes no seu íntimo, no teu secreto, no teu quarto, no culto, na rua, no trabalho, você vai saber adorar o Senhor. Nós temos essa necessidade de adorar, só que nós canalizamos a nossa adoração para Deus. Muitos não sabem para onde canalizar e adoram qualquer coisa, e por adorar qualquer coisa às vezes se perdem. Então esse vídeo de hoje, eu sei que foi um pouco corrido, porque o intuito não é deixar os vídeos muito grandes, mas é que você possa entender a sua jornada, para que você possa entender cada passo que você está dando na jornada do Senhor. As experiências são diversas, cada um vai ter uma experiência com Deus. As experiências que às vezes conta é desesperadora, é coisa que você fala assim, meu Deus, eu não aguentaria isso. Outros já contam a experiência que às vezes é mais informativo, às vezes é mais uma experiência que alguém falou e aquilo ali serviu para ele. Enfim, cada um vai ter a sua trajetória com Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que você fique firme, sabe? Não desanime. Se está fora do caminho, volte. Que se você está ouvindo essa mensagem é porque está dando tempo de você voltar. Talvez essa mensagem chegou para você que está num leito, está acamado, você que já recebeu um diagnóstico de não tem mais jeito, o médico já te desenganou. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus opera.
Jesus, ele é maravilhoso, ele nos ama. Então, se dedique à vontade dele, se dedique à palavra dele, viva intensamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Terminando aqui, eu quero já deixar para você que aqui na descrição dos nossos vídeos vai ter links, tá, de materiais, são e-books de diversas formas, como montar pregação sobre o livro de Daniel, nós temos também jejum, nós temos sobre dízimo, nós temos livro falando sobre escatologia, nós estamos fazendo aí sobre a defesa da fé, né, que muito precisa, estudarmos sobre defesa da fé, que é a apologética. Então nós vamos estar deixando aqui na descrição alguns links, tá, que talvez possa te ajudar na sua caminhada, na sua jornada, e que Deus venha te abençoar, tá? Que Deus venha cuidar de você e cada vez mais você possa avançar e também ajudar outras pessoas. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, Deus prospere você rica e poderosamente em nome de Jesus.